Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos iniciar ali o módulo 4, tá? Intitulado Detetives em Ação, e com o texto 1 ali, que é uma narrativa de enigma, né? Intitulado A Morte de Pierrot. Vocês já devem ter feito a leitura aqui desse texto. E vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de enigma, aí vamos fazer as questões ali do explorando o gênero, mas vamos responder juntos, tá? Eu preparei até um PowerPoint aqui com algumas sugestões de respostas, porque eu sei que acompanhar oralmente e poder escrever as respostas fica um pouco complicado, fica difícil. Então, assim, vocês podem voltar ao PowerPoint sempre que quiserem e para consultar, né? E ajudar ali a fazer as respostas de vocês. Bom, gente, a leitura, né, dessas narrativas de enigma exige o quê? Exige atenção, né? A atenção do leitor, principalmente as pistas, né? Porque o autor normalmente dá algumas pistas ali sobre o que aconteceu para que você possa desvendar o mistério, né? São narrativas compostas normalmente por personagens como policiais, normalmente tem um assassinato ou algo assim, né, que envolve esse enigma, né, e que envolve toda a trama dessa narrativa de enigma. E muitas vezes algumas pistas que levam nós, leitores, a pensar ter determinada ideia sobre os personagens, mas às vezes, com o desenrolar da narrativa, leva para outro desfecho, né? Então, tem pistas e também despistes, né, nesse tipo de narrativa. A narrativa de enigma, gente, principalmente as policiais, fizeram sucesso entre o público leitor desde o surgimento, lá no século XIX, isso, tá? Quando Edgar Allan Poe, que é um autor muito, muito importante, muito relevante, principalmente por essas narrativas de enigma, né, ele lançou as bases, né, desse gênero, né? Teve início com Edgar Allan Poe. E essas narrativas ganharam repercussão por quê, gente? Porque apresentavam histórias de crimes, né, misteriosos, desvendados por detetives hábeis, o que chamava a atenção dos leitores, né? E também garantia uma boa venda de jornais aqui, de folhetins, né, na época, né, em que circulavam inicialmente, no início ali desse tipo de literatura, desse tipo de narrativa. O aparecimento, gente, dos jornais de grande tiragem, o crescimento dos centros urbanos também, a formação da polícia como instituição, entre vários outros elementos, né, que juntos propiciaram o desenvolvimento desse gênero, né? Então, uma série de fatores que fizeram com que esse gênero da narrativa de enigma fosse um sucesso. Não só falando em narrativa, mas também vocês talvez seja mais fácil de exemplificar, existem vários programas, né, policiais, como por exemplo o CSI, tem uma série sobre o Sherlock Holmes também. Tudo são que envolvem algum crime, que envolve detetives, policiais, que vão, através de pistas, vão desvendar os mistérios ali dos acontecimentos, né? O marco inicial das narrativas de enigma é o quê? É o conto, ok? É o conto. Mais propriamente, foi um conto de Edgar Allan Poe, Os Assassinos da Rua Morgue. É um conto muito famoso, se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, tem, é domínio público. Então, o marco inicial dessas narrativas de enigma é exatamente esse conto, tá? Os Assassinos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Foi escrito em 1841, faz um tempinho, né? Entretanto, gente, um dos principais e dos mais importantes e conhecidos escritores do gênero, né, é Arthur Conan, tá? Ele é um dos mais conhecidos. Por quê? É o criador eu diria, do mais conhecido, do principal detetive dessas narrativas, né, que é o Sherlock Holmes. Quem não conhece Sherlock Holmes, né? Então, assim, nas narrativas de enigma, destacam-se principalmente 4 elementos, tá? É o quê? O crime, o detetive, a vítima e o criminoso, né? Daí é composto de todo um mistério, existem algumas pistas ao longo da narrativa que vão nos auxiliando, nos ajudando ali, ou nos despistando, né?
para sabermos ali, para ajudar a desvendar esse mistério ali e darmos um palpite de quem é o assassino ou não. Então vamos lá para a página 129. Nas histórias de detetive, há sempre um crime a ser desvendado. No conto lido, o Dr. Rodrigo Moira é a vítima. Quem é o criminoso? Quem é o criminoso nesse conto, gente? A Marta, né? A Marta, ou Ana Paula. E quem é ela? A mulher do comendador Navarro. E qual foi o motivo do crime? O motivo, gente, é que o Dr. Moira ameaçou contar ao comendador Navarro que ele estava sendo enganado por essa mulher, né? Cuja identidade era o quê? Era falsa. Número 2. Nos primeiros parágrafos, o narrador encarrega-se de situar o leitor sobre o local onde se desenrola a narrativa. Letra A. Como a casa do comendador e o local do crime são descritos. Como que é descrito? Como uma mansão, né, o colonial, um salão amplo, decorado com móveis suntuosos e com tapete persa. Essa é a descrição que nós encontramos ali na narrativa. O que se conclui a respeito do comendador Navarro pela descrição da casa e da sala em que ocorreu o crime? O que nós podemos inferir a partir dessa descrição, né, dessa casa, dessa sala decorada com móveis suntuosos, com tapete persa, o que nós inferimos? Que ele era uma pessoa rica, né? Que era uma pessoa rica. Letra C. Que importância tem esse fato para a narrativa? Isso é importante para a narrativa? Tem algum tipo de ligação com o que aconteceu? Qual é a importância disso? É importante? O fato dele... Sim, né, gente? É importante, porque exatamente o fato dele ser rico, né? Foi o que despertou o interesse da criminosa por ele. Portanto, a ameaça do Dr. Moira levou a tramar o quê? A morte do psiquiatra, certo? Isso que aconteceu. Vamos ali para número 3. Nos contos de detetive, todas as informações sobre os personagens, os fatos, o ambiente, o local, etc., são importantes para a elucidação desse crime, né? Letra A. Que informações sobre o Dr. Moira são apresentadas? Então, que ele era um psiquiatra que costumava emitir laudos sobre acusados, quando advogados de defesa os solicitavam, né? E mais tarde ficou famoso como apresentador de um programa de TV que dava conselhos aos telespectadores. Então, um fato bem relevante, né? É essa questão dele emitir laudos sobre acusados quando os advogados de defesa solicitavam a ele isso. Letra B. Quais informações sobre o psiquiatra têm relação com o crime? Justifique. O fato do que, gente? Justamente o fato dele costumar emitir esses laudos médicos, né, a acusados, pois dessa maneira que ele conheceu a autora do crime. Então, essa é a ligação que tem. Que relevância tem na história a informação de que a vítima não fora convidada para a festa? Isso é relevante? Se é relevante, que relevância que tem? Sim, né? É relevante? Ela desperta o quê? A desconfiança de que há algo errado, né? Que a presença do Dr. Moira na festa pode ter sido uma armação do criminoso. A letra D. Com que finalidade foram apresentadas informações que não têm relação com o crime? Por que são apresentadas ali ao longo da narrativa informações que não têm relação com o crime? Justamente, gente, para despistar o leitor, né? Levando a desconfiar de que o criminoso poderia ser um dos espectadores do programa que estivesse entre os convidados da festa. Como eu comentei anteriormente, nessas narrativas aqui de enigma, muitas vezes são apresentadas algumas pistas falsas, algo para despistar o leitor. Número 4. Utilizando-se do raciocínio lógico, Gomes conclui, antes de todos, quem era o criminoso. Explique como ele pôde concluir que o assassino estava fantasiado de fantasma. Como, gente? Ao saber que a vítima disse a alguém na sala que não temia a morte, mas o que vem depois dela, né? O detetive conclui o quê? Que o assassino era outro e pensou, como contou a Pelicano, né? Quem vem depois da morte, um fantasma, era uma boa resposta. A número 5 é uma resposta pessoal, cada um vai fazer a sua a partir da percepção que vocês tiveram do texto ali. Então, pessoal, as narrativas de enigma, né? Elas caracterizam-se pela busca
de solução de um mistério, sempre apresentado um mistério, e a característica principal é a busca da solução desse mistério. O ponto de partida, né, de uma investigação feita por um detetive ou eventualmente por um auxiliar desse detetive, com extraordinária capacidade de dedução, né, tendo por base vestígios deixados no local do crime. O investigador desvenda quem é o culpado e qual é o motivo, ele deduz, né, qual o motivo que levou a cometer aquele crime. E o desenvolvimento da narrativa apresenta algumas características também marcantes, né, de um crime. Uma investigação, pistas, despistamentos, deduções, disfarces e, às vezes, fuga e perseguição. Algumas narrativas enigma vão um pouco mais além e apresentam até mesmo perseguição e fuga aqui. Pessoal, nessa aula de hoje é só. Voltamos numa próxima aula e para fazermos juntos aqui essa parte a respeito da construção e da linguagem do texto, tá? Ainda falando sobre a narrativa de enigma. Depois passamos para a estrutura das palavras, ok? Gente, até a próxima e fiquem bem.